Olá, turma! Vamos para mais uma aula remota e através da nossa videoaula de hoje nós iremos trabalhar o seguinte tema: ordens e classes. Bom, como vocês podem observar, eu já mostro para vocês aqui no vídeo a página 18 do livro de vocês. Lá vocês vão encontrar no livro didático de matemática, página 18, o seguinte conteúdo: ordens e classes, como vocês podem observar aqui. E como vocês estão vendo, nós já temos aqui algumas questões respondidas, né? E por que, professor, você vai dar as respostas? Não. Essa primeira parte já está respondida, a gente vai só trabalhar e vocês vão responder aí de acordo com o que está aparecendo aqui no vídeo. Já na segunda parte da atividade, a partir da quarta questão, vocês vão responder sozinhos, tá bom? Então, vou começar a orientar, eu peço para que vocês prestem bastante atenção. Então, vamos lá. Aqui na questão 1, aparece da seguinte forma: de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2017, a população estimada do município de Santo André, no estado de São Paulo, era de 715.231. Já tem uma tabelazinha aqui, pedindo para você escrever esse número, que eu acabei de sublinhar, no quadro de ordens e classes. Vocês viram semana passada que de 3 em 3 algarismos nós temos uma classe, por exemplo, aqui, ó, 231 é a classe das unidades simples, e aqui mais 3 algarismos nós temos as classes, aliás, nós temos a classe da milhar, certo? Então nós vamos representar nesse quadrinho aqui que vocês podem ver que já está preenchido. Na primeira ordem nós temos o número 1, então aqui, ó, você vai colocar 1. Segunda ordem, o 3, e assim sucessivamente. Você vai ver que aqui, ó, quando nós completamos 1, 2, 3 ordens, formamos uma classe, a classe das unidades simples. E depois, com mais 3 números, com mais 3 algarismos, nós vamos completar a classe dos milhares, certo? Então aqui nós temos, depois do 2 era o 5, depois o 1, esse 1 representa uma dezena de milhar, e o 7 representando 7 centenas de milhar, certo? Então seria basicamente assim, ó, 715.231. E aí, para continuar, tem dizendo aqui que o rapaz está falando a seguinte coisa aqui para vocês: atenção para separar as classes. Agrupamos as ordens do número de 3 em 3 da direita para a esquerda, como eu havia falado, como a gente fez aqui, ó, como a gente colocou aqui no quadro, certo? Então, a primeira classe das unidades simples, essa aqui. E a segunda classe, a classe dos milhares, certo? B. A ordem de grandeza desse número é a centena de milhar. Mas por que centena de milhar? Porque ele vai apenas até a centena de milhar. O 7 é onde termina esse número, e esse 7 ele é a centena de milhar. Se ele viesse somente, por exemplo, somente até a unidade de milhar, até aqui, ó, a ordem de grandeza dele seria unidade de milhar. Então, como é que a gente lê esse número? 715.231. Você vai escrever aqui, ó, lá no seu livro, 715.231. Continuando, questão 2. Observe o número da placa e marque com um X a frase verdadeira. Nós temos aqui, ó, o seguinte número: 658.078. Aí nós temos aqui a ordem da grandeza desse número é dezena de milhar. Vai até a dezena de milhar. Se fosse somente até o 5, seria dezena de milhar, mas ele vem até o 6, ele é uma centena de milhar, né? Os algarismos 6, 5 e 8 compõem classe dos milhares. Então aqui, ó, 6, 5 e 8 compõem a classe dos milhares. Sim. Então você vai marcar o xizinho lá. Pronto. O algarismo 8 vale 800 nesse número. Não. O 8 vale 8.000. Isso mesmo. Então vou marcar somente esse quadrinho. Agora vocês encontrarão, pessoal,
Perdão, aqui é a mesma atividade. Agora vocês encontrarão a segunda parte da atividade mais ou menos assim, tá bom? A questão 3 ela já está respondida, é bem simples. Seria simplesmente para vocês colocarem um número, fazendo aparecer na calculadora esse número aqui. Então, não necessariamente é preciso fazer. Só quem tiver a curiosidade de fazer, de utilizar uma calculadora, e se tiver ela em casa, pode utilizar somente para representá-lo, tá bom? E no seu livro você vai colocar simplesmente esses númerozinhos aqui, ó. Agora a quarta e a quinta questão vocês vão ter que responder. Eu vou só orientar, então bastante atenção agora. Ó, 4. Leia a notícia e depois escreva como lemos cada um dos números que aparecem nela, né? Então vamos ler essa notícia. Museus mais visitados em 2016. O Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, divulgou os 3 museus mais visitados em 2016. São eles: Museu Imperial em Petrópolis, Rio de Janeiro, que recebeu 321.632 visitantes. O Museu da Inconfidência em Ouro Preto, Minas Gerais, com um público de 156.570 pessoas, e o Museu Histórico Nacional na cidade do Rio de Janeiro, que recebeu 123.370 visitantes. Então vocês observaram aqui que nós temos alguns números. Agora o que é que vocês deverão fazer com esses números? Ó, 2016, 321.632 e 156.570 e 123.370. Vocês terão que escrever por extenso esses números. Como assim, professor? Bom, escrever por extenso, escrever com palavras. Você vai escrever nas linhas que vocês terão aqui na questão 4, esses 4 números por extenso. Exemplo, que você vai escrever primeiro 2000, 1000, opa, perdão, deixa eu só consertar aqui, 2000, pegar a caneta de novo, vamos lá, 2016. Dois S's. Esse Ezinho ficou muito feio, mas dá para compreender. 16. Coloca ponto, vírgula, ponto e vírgula. E aí na frente você já vai escrever esse outro número aqui por extenso. Certo? Terminou, vai escrever esse outro aqui por extenso. Terminou, escreve também esse outro aqui por extenso, dando continuidade aqui na questão, certo? Simples assim, aí coloca ponto e vírgula, escreve o outro número. Coloca ponto e vírgula, escreve o outro número. Questão 5. Na questão 5, usando somente os algarismos, vocês vão escrever os números que a professora está ditando, ou seja, aqui está escrito por extenso, que a gente fez na questão anterior. E aqui também. Vocês vão escrever agora com números, fazendo o contrário. 7.249. Então você vai escrever aqui 7.249 dentro desse quadrinho. Já B, você vai escrever 180.046. Aqui você vai fazer sozinho, tá bom? Bom, a atividade de hoje é essa. Espero que tenham entendido, tenham compreendido. Correção da atividade vocês já sabem o que deve fazer. Me manda foto, eu vou ficar no aguardo. Qualquer dúvida também estou à disposição no WhatsApp. Mas antes é necessário que você assista no mínimo 2 vezes essa videoaula, ok? Bons estudos a todos. E qualquer dúvida estou à disposição.